Oi pessoal, eu sou o Maximiliano e nesse vídeo eu vou mostrar como configurar um cloud utilizando a Embratel. Lembrando que é de extrema importância utilizar um cloud para operar com o PhoenixBot, pois assim você garante que não haverá queda de energia ou de internet caso você utilize em sua casa ou no escritório. Então vamos lá. Essa solução da Embratel é uma solução paga. Ela não tem um tempo de degustação como no caso do Google. Caso você prefira uma solução gratuita, temos um outro vídeo que ensina como criar um cloud no Google utilizando o crédito que eles dão. Eles dão $300 de crédito para você utilizar o seu serviço. E com isso você pode configurar um cloud e utilizar esse bônus de $300. Isso ele vai te dar vários meses para você utilizar sem nenhum custo. Quando finalizar esse bônus, você pode criar uma outra conta de e-mail e continuar utilizando, novamente o bônus. Com isso você não tem custo com o seu cloud. Caso você queira uma solução gratuita assim, é só você acessar o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo e ver como criar um cloud no Google. Essa solução da Embratel é uma solução paga. Fizemos vários testes com outros serviços e a Embratel se mostrou com uma qualidade boa no cloud e com um preço mais acessível. Então você vai entrar aqui no site loja.embratelcloud.com.br e aqui no serviço Cloud Server você vai clicar no botão comprar. Aqui ele vai pedir para você configurar um servidor. Vamos colocar aqui o nome qualquer aqui, MetaTrader, por exemplo, 2021. Aqui o sistema operacional precisa ser o Windows, porque o MetaTrader funciona no Windows. Vamos manter o Windows 2012 R2 que ele mostrou aqui. Aqui eu vou sugerir uma configuração. Eu gosto de utilizar velocidade de processamento de 2.5 GHz, utilizar 2 processadores e 4 GB de memória. E aqui vamos manter 50 GB de espaço em disco. Com isso, utilizando 24 horas por dia, todo dia, ele tem uma estimativa de custo de R$ 192,60. Como você vai utilizar somente no horário que você for operar, então esse valor aqui vai sair mais abaixo do que esse valor aqui, total. Lembrando que a Embratel ela tem um servidor em São Paulo. Então, para operar na Bolsa de São Paulo, na Bolsa do Brasil, então você vai utilizar um cloud que tenha um servidor em São Paulo. A Embratel já é assim, você não escolhe. E o Google você pode escolher em outros países, então você vai lá e vai escolher São Paulo. Agora, se você for operar Forex, aí é aconselhável que você escolha o país aonde fica o servidor da corretora que você estiver utilizando. Então, se você não souber, você pergunta na corretora. Normalmente fica na Europa, mas você pode perguntar e ver onde fica. Assim você escolhe o país para ser o seu cloud, para ficar mais próximo do servidor deles, para que assim a latência fique menor e você tenha uma qualidade melhor nos seus trades. Então, no Brasil, eu recomendo que você utilize a Embratel, o Google também tem. Agora, se você for operar Forex, eu não recomendo você utilizar a Embratel, pois a latência vai ficar maior, então eu recomendo que você utilize o Google. Feito isso, você vem aqui e clica em avançar. Aqui ele mostra um resumo das configurações que você escolheu. Se você quiser adicionar outro servidor, no nosso caso aqui, eu vou clicar em continuar. E aqui ele vai pedir seus dados. Então, se você preenche os dados, finaliza o cadastro aqui para eles poderem aprovar e você utilizar o serviço da Embratel. Aqui, se você tiver dúvidas, você pode clicar aqui no via chat e conversar com o pessoal. Ou, se você quiser o telefone, você pode ligar no 0800 772 5683 e conversar diretamente com eles. Feito isso, você vai receber um e-mail com seu login e senha. E aí você vai acessar aqui o painel.embratelcloud.com.br. Vai aparecer essa página aqui, você vai clicar em acessar. Você é um usuário, sou um usuário cloud. E com isso você vai aqui informar o seu nome de usuário e senha que eles vão enviar no seu e-mail. Feito isso, você clica em entrar e você vai ter acesso aqui à área de painel de controle do serviço da Embratel. Então aqui ele vai aparecer o cloud, aqui está mostrando 0. Caso ele mostre algum aqui, que como a gente configurou lá, ele pode ser que ele venha aqui, às vezes vem, às vezes não. Então aí eu aconselho você a deletar ele. Então você pode clicar aqui nesse link. Aqui ele vai aparecer o cloud, como não tem nenhum. Se tiver, você seleciona e clica em remover. E vamos criar um novo cloud. Então você clica aqui em novo cloud server, espera ele carregar. E as configurações para a gente poder escolher. Ele demora um pouquinho para carregar.
E aí assim nós vamos poder configurar o servidor da Embratel de acordo com a configuração que eu vou recomendar, mas caso você queira uma outra configuração, você pode estar alterando também. Então aqui o nome, eu vou pôr um nome que eu quiser, MetaTrader 2021, por exemplo. Vamos obedecer aqui as condições aqui que ele coloca. Descrição e frequência de backup eu não quero. Aqui eu vou direto aqui para as configurações pré-definidas. Eu quero aqui personalizado. Aí eu vou escolher aqui quantidade de CPUs, eu quero 2. Aqui ele mostra até 2000, mas eu quero que 2500, então eu vou colocar aqui 2500. Na hora que a gente vem aqui, ó, e escolhe o sistema operacional Windows, ele aceita os 2500. Vou escolher aqui, ó, o Windows 2012 R2. Olha lá, daí ele já aceitou 2500 ali. Então quando a gente escolhe o Windows, ele já aceita. Então eu informo aqui que eu quero 2500 MHz. Aqui na VRAM, então na memória RAM, eu vou utilizar aqui 4 GB, então eu preciso informar aqui que é 4096. Então isso aqui que é 4096 megabytes, né, 4 GB. E aqui ele precisa no mínimo de 50 GB, porque o Windows que exige aqui, né, então vamos colocar 50 GB. Então recapitulando, eu vou escolher personalizado aqui, quero 2 processadores com 2500 MHz de velocidade, com 4096 megabytes de memória, que é 4 GB, e 50 GB de espaço em disco. Mantenho aqui selecionado, né, o kernel dedicado. Sistema operacional eu escolho o Windows 2012 R2. Largura de banda eu gosto de escolher aqui a maior. Quantidade de endereço IP, né, eu vou informar somente um, que eu só preciso de um endereço IP. E aqui é importante selecionar aqui para permitir a configuração de rede a partir do próprio Cloud Server. Então eu vou selecionar aqui, que é importante, para a gente poder alterar alguma configuração, ele só não deixa alterar o IP. Clico em próximo. Aqui ele mostra, né, o Windows, que vai ser em inglês aqui, qual Windows que eu escolhi. Clico em próximo. E aí ele vai criar agora a máquina virtual com as configurações que eu escolhi. Após ele fazer isso, olha lá, aqui é um resumo, né? Aqui ele deu também a estimativa de preço. Vou deixar aqui para ele iniciar automaticamente, clico em finalizar. Operação realizada com sucesso. Então vamos voltar aqui no início. Aí ele já tem uma máquina virtual aqui, ó. Então ele está aqui com status de criando. Então a gente precisa esperar ele terminar de criar a máquina virtual. E aí eu vou mostrar como fazer, porque a Embratel ele não vem como o Google já habilitado para acessar via remote desktop. Então a gente precisa acessar via console e após acessar via aqui pela página da própria Embratel, a gente tem que habilitar no Windows, né, o remote desktop para ele acessar via endereço público, né, porque senão ele não permite que acesse, que o firewall bloqueia. Então vamos aguardar aqui ele criar a máquina virtual. A gente vai atualizando a página aqui para ele ver aqui o status. Cara aqui também. No caso da Embratel, ele já te dá um IP fixo. A gente não precisa alterar como no Google, né? Então ele já te dá um IP que a gente pode utilizar. Ainda ele está criando. Bom, aqui ele já criou a máquina virtual. Aí ele já está mostrando aqui, ó, em execução. Ele demorou para criar essa máquina virtual. Deve ser pelo processamento, vai estar acontecendo no momento. Normalmente ele não demora tanto. E aqui a gente pode acessar ela. E aqui eu vou acessar via... Primeiro eu preciso dar um reset aqui na senha, porque eu não sei a senha do Windows. Então eu vou dar um reset. Aí com isso, ó, senha redefinida com sucesso. Aí ele mostrou aqui a senha. Eu vou copiar ela. Eu vou entrar aqui via console. Clicar aqui no console. E ele vai aparecer aqui, ó, né, o Windows. Então aqui eu vou mandar enviar Ctrl Alt Del. Vou clicar aqui. E aqui ele já pede a senha.
Ele não deixa copiar ali, então eu vou digitar a senha. Então, ali, aqui, ó. Digitei a senha, vou fazer o login. Eu estou fazendo isso para poder liberar o Remote Desktop, porque se eu tentar acessar diretamente, ele não permite. Aí aqui, eu vou vir no painel de controle, Control Panel, e vou acessar aqui o Firewall. Venho aqui, aqui o no Remote Settings, ele já está permitindo aqui, o problema só é no Firewall. Aqui no Windows Firewall, aqui ó, permitir aplicativos, né? Então vamos procurar aqui o Remote Desktop, ele não está habilitado para rede pública, então é por isso. Então vamos recapitular aqui. Você vai, a partir do momento que você fez o login no Windows aqui pelo console, você vem aqui em painel de controle, Control Panel, aí você vem aqui no Windows Firewall, vai vir aqui no primeiro item, ó, permitir aplicativos. Aí você vai procurar aqui o Remote Desktop, ó, ele está até selecionado, só que ele só está como privado, aqui é rede privada. Então eu vou selecionar aqui rede pública. Selecionei, venho aqui e clico em OK. Feito isso, ele já está permitindo o acesso. Então agora eu vou voltar aqui e vou acessar via Remote Desktop. Então eu preciso do IP. Ó, aqui está o IP, então eu vou clicar aqui no meu Remote Desktop, que é a área de trabalho remota que tem no seu Windows. Aí eu vou digitar esse número de IP ali, é o 201.39.71.37. Vamos conectar. Ó, ele vai pedir usuário é administrator, esse é padrão, né, no caso da Embratel. A senha é aquela que eu copiei, né, que eu fui lá e dei um reset ali, que tá, né, então eu até colei aqui em cima. Essa no caso é a minha, cada usuário vai ter uma senha aí. Vou clicar para me lembrar e dou um OK. Aí ele vai aparecer a janela aqui para eu permitir o certificado. Clico aqui no perguntar novamente e clico em sim. Com isso, ele vai abrir aqui o Remote Desktop com o servidor da Embratel que eu acabei de criar. Ela fez o login, já está querendo fazer o update aqui, vou dar um close. Ó. Eu tinha deixado a tela aberta, né, do painel de controle aqui do Windows Firewall. Analisar aqui. E aí está feito. Ó. Aqui eu já criei o upload, já configurei para ele acessar via Remote Desktop, né, permitir lá no Firewall, e tendo acesso aqui do meu cloud. No caso da Embratel, eu tenho aqui a opção, se eu quiser habilitar o Firewall, né, então aqui tem o escalamento automático, aqui mostra o desempenho, então ele vai mostrar o gráfico aqui, como está consumindo a sua CPU, a sua memória, então se você pode ver se está sobrando ou está faltando recurso. E aqui no Firewall, o que eu acho legal é adicionar aqui alguma proteção, porque quando você não adiciona, ele não está habilitado, né? Esse é um Firewall da Embratel. E aí você pode adicionar, por exemplo, HTTP. Então eu vou vir aqui e na porta remota, né, eu vou falar que eu quero que ele libere a porta 80, por exemplo, via TCP. E aí com isso, a partir do momento que eu adicionei, então ele vai permitir o IP, a porta remota 80, ele libera, então essa daqui é uma exceção do Firewall. Né? E aí, a partir do momento que eu adicionei uma exceção, ele vai bloquear todas as outras e vai proteger, né, um pouco melhor. Aí vai ter o Firewall do Windows e o Firewall da Embratel aqui. Caso você tenha dúvida disso, isso aqui é só um bônus, vamos dizer assim, você pode entrar em contato com a Embratel, que eles explicam certinho. O objetivo desse vídeo foi explicar como configurar aqui um cloud, né, na Embratel.
Quem quiser utilizar esse serviço deles, né? Então aqui foi explicado. Da mesma forma que no Google, né, que no caso é a área de trabalho remota, para copiar os arquivos aqui, você pode fazer o download da própria máquina virtual, ou eu prefiro copiar o arquivo da minha máquina. Então você vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, por exemplo, na área de trabalho, né? É da mesma forma que você copia um arquivo no seu próprio computador. Você copia o arquivo na sua máquina e aí você pode colando ele no seu cloud, né? Vamos dizer assim. Então, vou dar um exemplo aqui. Então, como por exemplo, o MetaTrader 5, como eu já tenho aqui, eu já fiz o download aqui do MetaTrader 5, então eu posso vir aqui, clico com o botão direito, venho aqui em copiar e vou aqui no meu Remote Desktop aqui, no meu Cloud, venho aqui na área de trabalho, clico com o botão direito, clico em colar, paste. Aí ele já vai copiar o arquivo, como se fosse na minha própria máquina, e aqui está o instalador do MetaTrader. Né? Para instalar ele, clico 2 vezes nele. Eu aconselho vir aqui em configurações. Aqui eu aconselho a mudar aqui a instalação, a pasta de instalação. Então, por exemplo, eu coloco sempre underline 1, por exemplo, que é a primeira instalação, porque daí quando eu quiser instalar um outro MetaTrader, eu coloco underline 2, 3 e assim vai. Ele tem que sempre ser diferente, esse caminho, para ele poder ter várias instalações. Com isso, você utilizar cada MetaTrader com uma conta da corretora, né? Aí, a hora que você dá aqui o Next, ele faz a instalação rápida aqui. Ele vai instalar e vai abrir uma conta do MetaTrader, do MetaCodes, uma conta demo. E aí você precisa fazer o login da sua conta que você tem na corretora para ele poder abrir a sua conta e você poder operar aqui no MetaTrader com sua conta. Então aqui ele vai finalizar a instalação. Aqui ele finalizou, clico no botão Finish. E aí ele abriu aqui, ó, com os dados do Forex, né, e com a conta aqui do MetaCodes. Né? Então aqui, se você quiser, né, você vem aqui, ó, abrir uma conta. Aí você vai digitar sua corretora, por exemplo, XP Investimentos. Clica aqui em Find, né, em procurar. Ele vai procurar aqui, achou a corretora, ó, clico na corretora que eu quero, clico em Next. Aí ele vai aparecer a tela aqui para eu informar o meu login e senha. E aí eu vou informar os dados que eu recebi da corretora. Quando você abre a conta na corretora e solicita os dados do MetaTrader, ó, eu venho aqui, escolho aqui Connect, né, para conectar. Então eu coloco aqui um login que eu recebi da corretora, a senha que eu recebi da corretora. Esse servidor PRD de produção é para a conta real e aqui o servidor demo é para a conta demonstração, para a conta demo. Feito isso, eu clico em Finish e aí aqui essa mensagem é quando ele quer fazer um update aqui no MetaTrader, né? Eu vou deixar para fazer depois, aqui eu canso. E aqui, ó, na aba Journal, né? No caso em português vai estar escrito diário, você vê aqui quais são as mensagens que ele vai te dar, se você conseguiu fazer o login na conta, se você não conseguiu vai dar a conta inválida, né? Então você vê aqui nessa aba aqui, você vê as informações. Ok, pessoal? É bem simples, né? Tem o passo a passo para fazer, é só seguir esse passo a passo que é possível você estar criando o seu cloud aí para você estar operando aí com o MetaTrader e com o Fênix aí na nuvem. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.